Procuradoria-Geral da República questiona a falta de provas, competência do STF e voluntariedade do ex-tenente-coronel Mauro Cid em delação. E você vai ver também. Governo libera 741 milhões de reais para cidades do Rio Grande do Sul afetadas por ciclone. Fugitivo brasileiro nos Estados Unidos é incluído na lista da Interpol. Número de mortos no terremoto no Marrocos passa de 2.800. Grupo de mulheres decide somar ideias e experiências para conseguir empreender melhor, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. 3 pontos principais sustentam os argumentos da Procuradoria-Geral da República para se manifestar contra a delação do tenente-coronel Mauro Cid: a ausência de provas, a falta de competência do Supremo Tribunal Federal no caso das joias e as incertezas sobre a voluntariedade do ex-ajudante de ordens. Logo no início do documento, a PGR destaca que só se inteirou da delação 48 horas depois do pedido de parecer e que os fatos investigados são antigos. O órgão ressalta que a celebração de acordo de delação por autoridades policiais é possível, mas que o Ministério Público não pode ser negligente nos seus deveres. E a Polícia Federal vai checar as informações fornecidas pelo tenente-coronel Mauro Cid no caso da falsificação dos cartões de vacina. As informações são parte do acordo de delação premiada feito pelo militar com a Justiça. Depois disso, novas investigações devem ser feitas para verificar se o que ele disse é verdade. Moraes concedeu a liberdade provisória ao militar e homologou no sábado um acordo de delação premiada com Mauro Cid. Ele estava preso desde o dia 3 de maio por uma investigação que apura inserções de dados falsos em cartões de vacina. É investigado em inquéritos que apuram a venda e o transporte ilegal de joias dadas ao governo brasileiro e por suposto envolvimento nos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Mesmo livre da cadeia, o militar teve de ser afastado do cargo no Exército, além de usar tornozeleira eletrônica, ter limitação para sair de casa em finais de semana e pela noite, e além da proibição de sair do país. A delação de Cid deve tratar sobre investigações referentes ao inquérito das milícias digitais, que apura suposta organização criminosa que teria entre suas finalidades atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Ao concordar com uma colaboração com a Justiça, o tenente-coronel deve oferecer informações novas e provas, além de assumir a sua participação no crime. Com a homologação do acordo, Cid será conduzido em uma audiência para que o STF verifique se a delação é regular e está de acordo com a lei. Só então, a eventual delação poderia ser conduzida pela Polícia Federal. Apesar da homologação do acordo, Mauro Cid ainda pode desistir da delação em qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar esta semana os acusados de participar dos ataques a Brasília em 8 de janeiro. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 suspeitos. Passados 9 meses dos ataques a Brasília, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, marcou sessões extras do plenário da Corte para quarta e quinta-feira, para julgar as primeiras ações penais contra os acusados de invadir e depredar as sedes dos 3 poderes. Estão na pauta do tribunal 4 ações penais, que podem levar à condenação ou absolvição dos réus. Os ministros vão avaliar as condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. As denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República identificou indícios de associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, entre outros. A fixação da pena leva em conta a avaliação do grau de participação de cada acusado em cada crime.
O rito para análise dos processos segue uma lei sobre tramitação de ações em tribunais e as regras internas do Supremo, com a apresentação do relatório pelo relator, que resume o andamento do processo. A Procuradoria-Geral da República e a defesa vão ter prazo para apresentar seus argumentos. Se houver condenação a mais de 8 anos de prisão, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Pelas regras internas do STF, condenados podem recorrer da decisão colegiada do tribunal. No total, a PGR apresentou 1.390 denúncias contra pessoas acusadas de participação nos atos. Os demais processos ainda estão em andamento e não têm data para chegar ao plenário da Corte. Subiu para 46 o número de mortos após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Outras 46 pessoas seguem desaparecidas e mais de 25 mil estão fora de casa. Nesse domingo, a comitiva presidencial, com 8 ministros, liderada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, passou por algumas das cidades atingidas pelo ciclone. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a União espera receber dos estados e municípios projetos para contenção de encostas e melhoria de condições de saneamento e drenagem. Dias anunciou que o governo vai destinar 14 bilhões e 900 mil reais do novo PAC somente para a prevenção de desastres em todo o Brasil. A previsão é que até 2026 sejam investidos 1 trilhão e 700 bilhões em todos os estados do Brasil. O dinheiro deve vir de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos, e quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. O vice-presidente Geraldo Alckmin, na condição de presidente em exercício, visitou as áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul neste domingo. Alckmin informou que o governo federal vai liberar 741 milhões de reais para o Estado aplicar em atividades de busca e salvamento, iniciativas voltadas para restabelecer estruturas, reconstruir as cidades e levar ajuda humanitária às vítimas. Na sexta-feira, já havia sido anunciado um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo ciclone extratropical. O valor é de R$ 800 por pessoa atingida, para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população. Ao todo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pelas fortes chuvas. Desses, 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cresceu e ultrapassou o aeroporto de Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo do Brasil. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros, que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes, mas em julho, o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19.
Bem, e apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em queda, em um dia mais positivo no exterior. Investidores repercutiram o maior alívio com a economia chinesa e seguiam na expectativa pelos indicadores de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, que devem ser divulgados ainda nesta semana. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,02% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. E o Ministério da Fazenda divulgou neste domingo que o programa Desenrola Brasil bateu a marca de 10 milhões de contas com dívidas de até R$ 100 fora da negativação. O programa está negociando com os inadimplentes que se enquadram na faixa 2, onde os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, em 7 semanas, o programa registrou mais de 11 bilhões de reais em volume financeiro negociados. A federação disse ainda que as instituições financeiras retiraram as anotações negativas de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. Foi prorrogado até amanhã o prazo de inscrição para as empresas que são credoras e queiram renegociar as dívidas de seus clientes por meio da faixa 1 do Desenrola. Podem participar empresas com dívidas a receber de setores como bancos, companhias de água e esgotos, distribuidoras de eletricidades e varejistas. E veja a seguir, fugitivo brasileiro nos Estados Unidos é incluído na lista da Interpol. E ainda, número de mortos no terremoto no Marrocos passa de 2.800. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. O brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu da prisão nos Estados Unidos em 31 de agosto, foi visto por uma câmera de segurança no fim de semana. Ele foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada a facadas. Danilo é réu aqui no Brasil por outro crime, o assassinato de um estudante em 2017. Os investigadores divulgaram novas fotos de Danilo Cavalcante, que escapou no dia 31 de agosto da prisão, escalando um muro. Ele foi fotografado no sábado pela câmera de segurança da entrada de uma casa, sem a barba que usava no dia da fuga e vestindo um casaco verde. A calça ainda é a mesma do uniforme de presidiário. Esse último registro de Danilo foi em uma cidade a 40 quilômetros do presídio de onde ele escapou. Ele roubou uma van em uma fazenda e mais tarde abandonou o veículo. Ele chegou a entrar em contato com 2 ex-colegas de trabalho, mas não foi atendido. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada Débora Brandão em 2021. Ele esfaqueou a jovem na frente dos filhos dela. Mais de 400 policiais participam das buscas. As autoridades já elevaram o valor da recompensa oferecida a quem tiver pistas do fugitivo. Dos iniciais $5.000 para 10 e agora $20.000, o equivalente a R$100 mil. O número de mortos no terremoto que atingiu Marrocos passa de 2.800. Centenas de pessoas continuam desaparecidas. Socorristas correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Os sobreviventes precisam se virar como podem e em muitos lugares ainda não tem energia elétrica nem serviço de celular. Nas redes sociais, o governo do Marrocos recebeu críticas pela lentidão e falta de coordenação na resposta ao terremoto.
As autoridades ainda não divulgaram o número de desaparecidos, nem conseguiram ainda ter uma dimensão completa dos estragos. O porta-voz disse que o governo de Marrocos montou uma operação de busca, resgate e recuperação. Algumas equipes internacionais que receberam o sinal verde do país já estão se juntando aos esforços de resgates. O governo britânico enviou socorristas e cães farejadores e uma equipe médica. Os recursos incluem equipamentos essenciais para encontrar pessoas nos escombros. A Espanha também disponibilizou socorristas e cães de busca. E vários aviões decolaram do Catar, transportando equipes de resgate e ajuda emergencial. Ofertas de outros países e organizações ainda não foram aceitas. A França pediu que Marrocos deixe de lado as disputas políticas que tem com Paris e receba ajuda. O governo marroquino alega estar avaliando as ofertas porque a falta de coordenação pode ser contraproducente. Um dos maiores vulcões em atividade no mundo, o Kilauea, voltou a entrar em erupção no Havaí. Mesmo localizado longe dos centros urbanos, autoridades alertaram que os gases vulcânicos podem ser um problema para as pessoas expostas a eles. Rios vermelhos de lava por todo o chão e muita fumaça tomando conta do céu. As imagens da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, impressionam. O Observatório de Vulcões do Estado americano, parte do Serviço Geológico dos Estados Unidos, disse que o fenômeno foi precedido por um período de forte sismicidade e rápida elevação do cume. O status de alerta subiu de em vigilância para advertência e o alerta de aviação foi aumentado para vermelho. Esta é a terceira vez que o vulcão entra em erupção este ano, depois de registros em janeiro e junho. O Kilauea entrou em erupção de forma quase contínua entre 1983 e 2019. E hoje é uma data histórica. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Há 22 anos, em 11 de setembro de 2001, aconteceu o ataque terrorista contra o World Trade Center, em Nova York. De lá para cá, o combate ao terrorismo virou uma bandeira defendida pelo mundo todo. Afinal, de uma forma ou de outra, todos os países foram afetados. Em 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais foram sequestrados com um único objetivo: atingir os Estados Unidos, por seu apoio ao Estado de Israel e às intervenções no Oriente Médio, uma disputa que existia desde a década de 70. Uma aeronave que ia em direção à capital americana caiu na Pensilvânia. As outras 3 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono, em Washington. 2.977 pessoas morreram. O ataque é considerado a ação com o maior número de mortos da história mundial. Levou 99 dias até que os focos de incêndio fossem completamente extintos. O mundo se uniu contra os terroristas apontados como responsáveis. Todos eram vinculados à Al-Qaeda e tiveram como um dos grandes oficiais Osama Bin Laden. Desde então, encontrar o terrorista era prioridade para os Estados Unidos da América. Sob o comando do ex-presidente George Bush, os Estados Unidos iniciaram uma guerra no Afeganistão com um objetivo claro: capturar o líder da Al-Qaeda. Bin Laden só foi morto em maio de 2011 em uma operação militar americana. A guerra no Afeganistão durou 20 anos. Foi em 30 de agosto de 2021 que ela acabou, quando o último avião de transporte dos Estados Unidos deixou o local. E de volta ao Brasil, olha só, um grupo de mulheres decidiu somar ideias e experiências para conseguir empreender melhor. E esta conta está dando certo porque muitas já conseguiram se recuperar, inclusive de alguns problemas que tiveram para ajustar as finanças. Assim como muitos brasileiros durante a pandemia de Covid-19, depois de 3 anos, Amanda teve que fechar as portas da empresa que planejou há anos. E aí, no momento difícil, você pensa de tudo, né? Eu fecho, eu me reinvento, o que eu faço? E aí, como eu sou muito inquieta, eu falei, eu vou me reinventar, eu vou criar alguma coisa. E aí foi quando eu lembrei da ideia da minha mãe, que mora em São Paulo, e me apresentou uma loja colaborativa, né? Eu falei, por que não? Mas foi nessa mesma época que se reinventou e colocou em prática um outro projeto, o Ecolab, um coletivo de empreendedores, ou melhor, empreendedoras. Que é um espaço 100% feminino, é muito gostoso. Nosso espaço, a gente senta, a gente troca uma ideia, a gente faz o nosso planejamento com a participação de todas.
Jennifer acompanhou tudo desde o começo, tanto que é uma das parceiras e até hoje é a única a estar 100% do tempo de corpo presente no local, que reúne 20 diferentes marcas, geridas só por mulheres. Eu abracei essa ideia com a Amanda desde o começo, eu sou uma das pioneiras dela. E isso que eu acho mais bacana, né? Da gente compartilhar isso com todo mundo, da gente poder estar junto ali, uma ajudando a outra, uma indicando a outra, né? E é nesse ambiente aconchegante que as mulheres do grupo se reúnem pelo menos uma vez por mês, num evento que elas chamam de Café com Troca, onde elas trocam experiências sobre as finanças dos negócios, por exemplo, ou algum outro assunto do dia a dia, e também recepcionar as recém-chegadas. Por aqui, assim como os negócios, o perfil das gestoras é bastante diversificado. Tem gente nova, experiente, tímida e até mais descontraída. E o que não pode faltar são boas ideias, como a Iaci, a mais nova a chegar na turma, e trouxe com ela o conceito já existente na casa, o da sustentabilidade, um dos principais valores do empreendimento. Estamos completando agora 2 meses que nós viemos nos juntar a esse grupo. Fui presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e quando eu saí, eu resolvi que eu queria mudar totalmente, né, as minhas atividades. E foi quando eu comecei a estudar sobre plantas e botânica e as diversas, que é um universo muito grande, né? E quando eu conheci o kokedama, que é uma técnica oriental japonesa do século XVII, que substitui o vaso plástico por um vaso orgânico natural, que é o musgo. E tantos negócios juntos num mesmo espaço, será que dá certo? Deu muito certo. Eu sou feliz com o propósito que eu mudei. Tem coisa pra caramba pra poder vir, né? Biquíni, lingerie, pijama... sapato a gente não tem. Tem vaga para mais 25, cabe até 45 aqui. É isso aí. E o Jornal 10, 18 e 30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você, início de semana e até amanhã.